Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, para mais uma palestra de quarta-feira. Antes de mais nada, eu queria informar a todos que a palestra, né, que a reunião está sendo gravada. Entre 2 ou 3 dias já deve estar disponível no canal do YouTube lá do Maria Francisca, tá? Para quem quiser rever, ou para aqueles que perderam, né, assistirem a palestra, vai estar disponível. Só alguns recadinhos rápidos. A nossa forma de trabalho aqui na reunião virtual funciona da seguinte maneira. O palestrante faz sua apresentação de 8 até 15 para as 9, né? A gente pede nesse período que o palestrante não seja interrompido. A gente reservou um período no final de 15 minutos para quem quiser trocar ideias, fazer perguntas, né? Acrescentar alguma coisa ao tema de hoje, que é muito interessante. Então é isso, a gente pede que durante a palestra realmente não haja interrupção. A gente pede também que todos cortem o vídeo e o áudio até para favorecer a conexão do palestrante, né? Se a gente perceber que em algum momento da reunião alguém esqueceu o áudio aberto, acontece, né? Às vezes a gente vai pedir licença para fechar o áudio, né? Para não prejudicar a palestra. Hoje o Vicente, né, que vai fazer para nós a palestra, o tema O Verdadeiro Templo. Queria dar boas-vindas ao Vicente. Só um minutinho, gente, que minha conexão aqui deu uma... Aí voltou. Queria dar boas-vindas ao Vicente e convidar todos para a gente fazer uma rápida oração, para a gente abrir a reunião de hoje. Então, queria que todos elevassem o pensamento, relaxassem um pouco, fechassem os seus olhos, né? Amado Mestre Jesus, irmão maior de infinita bondade, pedimos a sua bênção nesse momento e que nos encontramos todos aqui espiritualmente juntos, agradecendo nessas ferramentas que a tecnologia nos fornece, todos aqui buscando a comunhão de intentos, de ideias para a prática do bem. Agradecemos a oportunidade que nos é dada para a busca do nosso esclarecimento espiritual. Que os bons espíritos possam intuir nosso palestrante, permitir a todos nós aqui o melhor proveito possível, levando ao final dessa reunião os ensinamentos e as boas energias para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Vicente, seja muito bem-vindo, é bom te ver de novo, mesmo que seja por aqui virtualmente. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. Raquel, eu estou aparecendo na câmera aí, que aqui eu não estou não, o que eu tenho que fazer? Leandro, não estou te ouvindo. Eu vou ver se eu consigo aqui. Não, você já está configurado como... agora apareceu. Agora é que eu entrei. Agora é 100%. Estava aparecendo a prosa, mas não estava aparecendo a feição, né? Agora está completo. Muito obrigado, Muito bem-vindo. Leandro. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Recebam aí o nosso abraço, o nosso carinho, a toda a turma aí do Maria Francisca e a todos aqueles que vieram nos ouvir. Nós vamos hoje conversar juntos, embora à distância, né? Conversar juntos em pensamento, em reflexões, sobre o tema O Verdadeiro Templo. Esse tema é bastante oportuno, tendo em vista o momento que nós estamos vivendo hoje, o momento em que esse momento de pandemia, esse momento de que vem alterar completamente a nossa vida, que vem alterar os nossos costumes, os nossos hábitos, que vem mexer, inclusive, na nossa cultura. E esse momento onde a gente é levado a ficar mais tempo com a gente. Cada um de nós está sendo chamado para dentro de si e cada um de nós está ficando mais conosco.
E, em contrapartida, cada um de nós, de alguma forma, perdeu alguns elos, alguns contatos, algumas referências. E uma das referências muito importantes em nossa vida que nós perdemos foi no campo religioso, no campo espiritual. Perdemos aí a nossa convivência dentro da casa espírita. Então, o motivo desse tema é nos convidar a fazermos uma reflexão de como é que isso tem mexido conosco, mexido com a nossa cabeça, e mexido com o nosso coração, mas e principalmente como é que isso tem mexido com a nossa fé. Como é que eu estou enxergando isso aqui dentro de mim, eu comigo. Qual que é a importância do templo para mim? Nós elaboramos aqui alguns questionamentos para orientar o nosso estudo. E, olhando, se puder alguém ficar fixo aparecendo na tela, para mim é bom, me dá segurança de que está tudo bem. Pode ser? Bacana, obrigado. Fizemos aqui alguns apontamentos para que... Você que é a Raquel? A Raquel. Fizemos aqui alguns apontamentos para a gente fazer a nossa reflexão. 7, 8, a gente não deve passar do primeiro não, tá, gente? Mas fizemos alguns aqui. Nesse tempo de pandemia, eu tive alterado o meu processo de construção do meu templo. O nosso templo é um processo em construção. Cada dia nós colocamos um tijolinho ali. Só que, abruptamente, isso foi interrompido. Como é que eu ressenti isso? O que é que isso gerou em mim? Como é que foi isso dentro de mim? Ou eu preciso ainda do templo físico para eu continuar no meu processo? Para a gente refletir. Qual será o verdadeiro templo? O templo de pedra? O que é a casa espírita para mim? O que é o Maria Francisca para mim? É esse prédio bonito e bem construído aí? Ou Maria Francisca, antes de ser construída aí, ele já era dentro de mim um templo em construção? Qual que é a minha relação com Maria Francisca? Cada um de nós, né? Ou com a casa espírita que eu participo, que eu frequento, ou com o templo qualquer que seja, de qualquer escola religiosa que eu participo. Qual que é a minha relação com ele? Como é que lá fora, na minha vida, e principalmente como eu sou uma extensão desse templo? O que eu levo daqui para fora quando eu estou no Maria Francisca ou dentro do templo onde eu costumo frequentar? E como eu dou de continuidade em tudo que eu pratico, aprendo, faço e vibro dentro da casa espírita? São reflexões para nós fazermos. Que templo Deus espera que nós construamos? Antigamente, pagava-se promessa ajudando a construir as igrejas. E hoje, nós ainda estamos pagando promessa ajudando a construir casa espírita? Não que não devamos, isso é muito sério. O convite para a reflexão é como estamos ainda participando dessa sagrada tarefa de construir templos lá fora e aqui dentro de nós. Que templo Deus espera que frequentemos? Prestemos atenção, que templo, não é qual e nem onde, é que templo. Há um lá fora e há um aqui dentro. Existe um momento lá fora, existe um momento aqui dentro. É desses templos que nós estamos falando, não de lugares. Há referências sobre templo no Evangelho e na codificação espírita? Onde? Vamos ver isso também. Nós estamos dando só um roteiro aqui para a gente ir alinhavando a nossa conversa, tá, gente? O que eu devo entender com essa expressão do Cristo? Onde estiverem 2
ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. O que eu devo entender com isso? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Qual a relação disso com o tema da noite? Como é que isso é templo? A minha casa vira um templo físico, um templo material, na hora do culto no lar? E o meu coração vira um templo na hora da minha oração? O que Jesus quis dizer para nós? Quando for orar, entra para dentro do seu quarto, aquele compartimento mais secreto seu, e ore em secreto, porque o Pai conhece as suas necessidades. Agora vem uma muito, mas muito importante para a gente refletir. Nós vamos vamos conversar sobre isso no templo móvel. O templo móvel. Não o templo de pedra que fica lá. Este templo que eu estou frequentando tem se movimentado em favor das criaturas mais necessitadas, material e espiritualmente? Alcione Peixoto é uma médium lá do Rio de Janeiro, lá de Campos. Ela escreveu um livro muito interessante que se chama Oração em Movimento, ou Prece em Movimento. Ela escreveu também As Mulheres do Evangelho, que é um maravilhoso livro. Alcione Peixoto é filha daquele famoso médium de efeitos físicos, médium de materialização, o Peixotinho. Nós já devemos ter ouvido falar dele. Esse livro dela, A Oração em Movimento, tem muito a ver com essa questão de nós como templos que somos. Bom, já tem bastante aqui, já chega, né, para a gente refletir, já perguntamos demais. A esperança é que essas indagações façam pelo menos uma cosquinha assim na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa consciência, e leva a gente a dar uma sacudidela, leva a gente a refletir mais. Tempo de pandemia, nós estamos em casa, nosso templo lá está fechado, e tem mais uma perguntinha que precisa de ser feita. Eu estou ansioso para que a casa espírita volte a funcionar, volte a abrir? Então, por quê? Já me perguntei por que eu estou tão ansioso? Gente, nós não estamos falando não estamos indicando caminhos, não. Nós estamos só chamando para uma mexida aqui dentro. O José Herculano Pires, ele escreveu um livro muito interessante chamado Mediunidade, Comunicação e Vida, que é um livro que procura mostrar para nós que viver é exercício mediúnico e que nós somos médiuns 24 horas por dia. Pegando essa referência de Herculano Pires, nós podemos chegar à conclusão que nós estamos dentro de um templo 24 horas por dia. É o apóstolo Paulo que nos chama a atenção para isso, nos dizendo que nós somos templos. Cada um de nós é um templo. É o profeta Ezequiel, antes, lá entre Moisés e Jesus, vieram os profetas. Moisés veio trazer a primeira revelação, os 10 mandamentos, e a lei. E os profetas tinham como missão sagrada, vieram para isso, ratificar a lei e cobrar, e praticar e cobrar o seu cumprimento. Ezequiel é aquele mesmo
que quando Moisés trouxe para nós o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o que chegou para nós, mas que, na verdade, ele é bem maior. Se quem quiser dar uma olhadinha, está lá no Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Ele é bem maior. E lá tem uma passagem no primeiro mandamento, uma fala que é dita assim: porque eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai no filho, na terceira ou quarta geração. Aí nós pegamos e entendemos que o filho pagava pelo pai. Aí Jesus teve que ir lá chamar um dos seus discípulos, que é exatamente o Ezequiel, falar: vai lá e explica para eles que Deus é justo e que Deus não, de forma nenhuma, puniria o filho em lugar do pai. E ver Ezequiel, no livro de Ezequiel, nós encontramos uma figura belíssima, onde ele fala para nós assim: Jeová é soberana justiça e misericórdia, e de forma nenhuma Jeová faria apodrecer o dente daquele que não comeu a uva verde. Porque aquele que come a uva verde é que tem apodrecido o dente. Olha a figura que Ezequiel utiliza. Para quê? Para mostrar para nós que nós estamos fazendo mais uma confusão de atribuir essa monstruosidade a Deus, que é a mesma confusão que nós também estamos fazendo, muitos de nós, com a questão templária, com a questão do templo. E aí, Ezequiel fala para nós assim: eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e os capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Quem é o profeta? É aquele que fala em nome do Cristo. É aquele porta-voz do Cristo, que por sua vez é porta-voz de Deus. Então o profeta aqui está falando em lugar de, está falando como: eis que o Senhor me apareceu e disse: eis que depositarei o meu espírito. O que ele está falando? Olha, o seu templo é dentro de você. O templo é dentro de cada um. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele pergunta para a gente assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Jesus, no capítulo 6 do sermão do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E durante o Pai Nosso, ele vem fazendo uma caminhada conosco, uma ascensão de purificação de alma, nos ensinando a perdoar, nos ensinando a pedir, nos ensinando a agradecer, nos ensinando. Quando ele fala amém, aí ele para, imediatamente após um amém, ele fala assim: porque se vós não perdoardes ao vosso irmão a ofensa cometida contra vós, Deus que está nos céus também não te perdoará a ofensa cometida contra ele. Está falando de templo? Não. Tá. Onde é que está Deus? Dentro de cada um de nós. Se vós não perdoardes a ofensa cometida pelo vosso irmão contra vós, Deus que está no céu é lá ou é aqui? O reino dos céus está dentro de vós, é aqui. Se o reino dos céus está dentro de vós, então o templo, que é o lugar de construir esse reino dos céus, está lá fora? São reflexões para a gente ir fazendo e dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando ele fala assim: se vós não perdoardes a ofensa cometida pelo seu irmão contra vós, Deus que está no céu também não te perdoará. O que ele está falando? Vai gerar nessa ausência de perdão, no seu campo íntimo, um atrito entre você e a sua centelha divina.
você e o seu Cristo interior. E você não vai sair daí enquanto não pagar o último ceitil. É aqui dentro. É aqui que nós buscamos Deus. É aqui que nós encontramos Deus. É aqui que nós achamos Deus. Depois nós vamos ler um poema da Alta de Souza que fala sobre isso, que é muito belo. Mas vou deixar para o final, que é para dar aquela emoçãozinha no final, sabe? E no Evangelho, onde é que fala sobre isso? Onde é que fala sobre templo no Evangelho? No Velho Testamento. Rapidinho, né? Porque o nosso tempo... Ô, Leandro, você controla o tempo aí para mim, fazendo favor? Quando tiver faltando 5 minutos, você me fala. Pode ficar tranquilo, a gente avisa. Eu estou Combinado. sem relógio. O telefone meu não está aparecendo, não. Então, no Velho Testamento, quando nós sabemos que o povo hebreu ficou ali, ou ficamos, né? Vai que a gente também já foi hebreu, né? Naquela época. Então, ficou ali girando 40 dias, 40 anos. A meta era alcançar Canaã. Canaã era o símbolo da libertação daquele povo. E era o símbolo da possessividade daquele povo com relação à terra prometida. Qual que é a nossa Canaã hoje? Qual que é o nosso sonho de libertação espiritual? Qual que é a nossa meta, o nosso sonho de tomar posse, de apossar hoje? Qual que é a nossa Canaã hoje? Então, nesse trajeto aí, Moisés manda fazer um altar. Manda fazer um altar. E esse altar foi construído em forma de arca. E ali surgia, no meio do deserto, móvel, de forma móvel, porque o povo estava em trânsito. E nós estamos em trânsito? Ou alguém é daqui? Jesus, lá no Sermão do Cenáculo, quando entrega os seus discípulos para o Pai, ele fala assim: Pai, cuida deles como eu tenho cuidado, porque eles não são daqui, como eu também daqui não sou. Está lá no Sermão do Cenáculo. Então, nós também estamos em trânsito aqui. Aí é para a gente parar e pensar assim, qual o templo que nós estamos construindo? Qual a arca do tesouro que nós estamos construindo? Mesmo estando em trânsito. Então, Moisés manda construir uma arca e dentro dessa arca ele manda colocar 3 objetos que simbolizavam a aliança, a demonstração da aliança de Deus com o povo hebreu. Um desses objetos era o bastão de Arão. Aquele bastão que fez proeza, né? Fez milagres, né? Bastão de Arão. Arão era teve uma participação fundamental assessorando Moisés. E continuando Moisés depois. Então, dentro da arca foi o bastão de Arão. Porque com aquele bastão, Arão demonstrou o zelo de Deus para com aquele povo muitas vezes. E era um símbolo a lembrar aquelas mentes de que havia um Deus que zelava por eles, ou por nós. Segundo componente, as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos. A segunda, porque a primeira Moisés quebrou lá no bezerro de ouro, não sei se nós lembramos. Aí aparece no Êxodo. Depois, no Deuteronômio, aparece ele recebendo a segunda tábua. São 2 tábuas. Ele pega essas 2 tábuas, que é exatamente o primeiro comando divino direto para nós. Coloca dentro da arca. E pega uma porção de maná, que é mais uma demonstração divina de saciedade nossa, de satisfazer as nossas necessidades fundamentais de vida, nos saciando a fome.
Ele pega esses 3 componentes, coloca na arca da aliança ou arca do tesouro. E coloca essa arca dentro de uma tenda. E onde o povo ia, essa arca rodava. Era o templo daquele povo. A tenda era o templo e a arca da aliança era o santuário sagrado do templo. Depois Moisés não chega a entrar em Canaã, né? Nós sabemos disso. E o povo entra em Canaã, depois vem os reis, vem o rei Davi. E um dia o rei Davi estava lá na casa dele, mandou construir casa de pedra, de cedro. O rei Davi estava na casa dele e, de repente, ele olhou para fora e viu a arca da aliança debaixo de uma tenda. E falou assim, meu Senhor, meu Deus, não pode ficar no templo enquanto eu fico aqui protegido. Eu vou construir um templo. Está lá no Velho Testamento, tá, gente? Está tudo lá, isso é história. Eu vou construir um templo. Aí veio o profeta Natã. O profeta Natã chega e fala assim, meu rei, Deus manda dizer que ele não quer templo, não, que ele não é ele não tem necessidade de templos feito por mãos de homens. E falou mais e mais e mais, tentando dissuadir Davi daquele processo de construção, mas Davi ouviu. Quando Natã saiu, ele saiu e começou a fazer o templo. Mas não deu fim no templo. Depois o filho de Davi, que é Salomão, vem e gasta 46 anos para continuar e concluir o templo. Depois Jesus, lá em Jerusalém, no templo, quando ele fala assim, derrubai esse templo e eu o construirei em 3 dias. Aí os fariseus falam assim, mas Salomão gastou 46 anos para construir esse templo. Aí depois que Jesus retornou do túmulo com seu perispírito, depois que Jesus ressurge entre eles, que eles falam assim, é desse templo que ele está falando. É do templo de si mesmo. É do templo íntimo, do templo interno. Mas aí nós paramos e falamos assim, então o nosso corpo físico é o nosso templo? É assim? Alguém já viu algum defunto rezando dentro do seu próprio templo? Então não é corpo físico também. É dentro do ser ao templo. E aqui no coração é o santuário. A arca da aliança está guardada aqui. Foi construído o templo por Salomão e a arca da aliança exatamente para guardar a arca do tesouro, a arca da aliança, que simbolizava o santuário daquele povo. Santuário sagrado. Onde está o nosso santuário sagrado? No nosso coração, na nossa consciência, no nosso sentimento, no nosso pensamento. Quem somos nós? Isso tudo junto. Esse é o nosso santuário. Essa centelha, essa individualidade construível a cada dia, assim como cada templo com cada tijolinho, tanto lá no material, quanto cada tijolinho de ensinamento, de conhecimento, de mudança de atitude. Cada vez que nós acrescentamos um tijolinho nesse templo, nós nos protegemos mais, aqui no campo íntimo, no templo íntimo. Contamos isso para a gente fazer uma associação quanto a de onde é que vem essa necessidade nossa do templo. Isso aí é no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Existe lá um dos diálogos mais interessantes do Evangelho, narrado só por João, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Vamos lembrar que mulher quer dizer feminino, que feminino é a polaridade do sentimento. Então, esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana traz para nós a sentimentalidade.
Nós não vamos poder ler tudo, porque é muito longo, nós vamos ficar aqui até meia-noite, a não ser que vocês tenham alguma coisa, não tenha nada para fazer antes da meia-noite, né? Mas não vamos ler tudo. Vamos pegar só a passagem que nos interessa aqui. É quando Jesus conversa com o nosso coração, com a nossa sentimentalidade, e é quando a nossa sentimentalidade, a nossa feminilidade questiona Jesus. Quando ele fala assim, quando no trecho vem assim, nossos pais, ou seja, nossos ancestrais, eram uma mulher samaritana. Samaritana é aquela que é objeto destinatário de todos os preconceitos, de todas as discriminações, de toda a rejeição. Nossos pais adoraram nesse monte. Que monte? No Monte Gerazim. Porque os samaritanos, eles tinham um templo próprio, porque não podiam frequentar o templo dos judeus. Então, eles tiveram que construir um templo próprio, criar uma cultura própria, e não comunicavam com os judeus, e assim sucessivamente. Então, ele fala, nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É nós conversando com Jesus, o nosso sentimento, o nosso coração conversando com Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Opa! Os samaritanos adoram no monte, no templo deles, no Monte Gerazim. Os judeus adoram em Jerusalém. E mais que isso, os judeus estabelecem como norma que a prece terá muito real valor se ela for feita no templo. Por isso, todas as festas dos judeus, que todos desciam de onde estavam ou subiam de onde estavam para o templo. Era o ponto de encontro, de reunião, era o ponto de oração. É lá que se rezava, é lá que se orava. Por isso é que Jesus questiona, derruba esse templo, aí ele busca nos mostrar aí fazer uma associação conosco. Entendemos isso? Crê-me que a hora vem, crê-me, acredite em mim. Mas a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí ele continua aqui, vós adorareis o que não sabeis. Nós temos sabido o que temos adorado? Temos só um Deus ainda? Será que não temos mais deuses? Será que não estamos adorando sem saber o que adoramos verdadeiramente? O que, ou melhor, que andamos adorando? Não é o que nem quem, é que. Kardec, quando pergunta, na primeira questão do Livro dos Espíritos sobre Deus, ele não pergunta quem nem o que. Porque quem é pessoa e o que é coisa. Ele pergunta assim, que é Deus? E deixa na relatividade do nosso entendimento. Então a pergunta hoje é, que estamos adorando? Gente, mas isso é muito sério. Porque tem muita coisa que nós estamos adorando sem ir ao templo de pedra. E estamos adorando dentro do nosso santuário sagrado. Que é o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa consciência. Isso é de uma seriedade, porque enquanto nós não equalizarmos isso com o amor divino, a gente vai ter estagnado aí o nosso fluxo energético pela frente, vai ter algumas interrupções no nosso trajeto, alguns obstáculos no nosso caminho. Nós precisamos de buscar equalizar isso com o sentimento, com o amor divino.
Continuando a conversa entre Jesus e o nosso coração, e a nossa feminilidade e o nosso sentimento, Jesus continua lecionando para nós. Mas a hora vem, e agora é. Opa, então já chegou? Já chegou. Chegou para todo mundo? Não. Chegou só para cada consciência que está acordada. Jesus, antes de ir de ser preso, ele vai para o monte, vai para o horto, e leva consigo Pedro, Tiago e João. Afasta-se um pouco para orar e pede para eles assim, vigiai e orai. Jesus vai, ora, volta, eles estão dormindo. Então, essa hora chegou para todo mundo? Não, está chegando para aqueles que estão começando a acordar. Ainda muitos de nós estamos muito mais presos aos templos de lá, de fora, do que verdadeiramente faxinando, higienizando, adornando no sentido ou se apossando verdadeiramente do seu próprio templo. Esse é o nosso tesouro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Esse é o nosso tesouro. Essa é a nossa Canaã. Esse é o nosso instrumento de libertação. Esse é o nosso objeto de canalização de todas as nossas energias, buscando a nossa libertação espiritual. Porque na hora que verdadeiramente constituirmos o nosso coração como um templo, como um santuário sagrado, aí sim nós poderemos dizer, agora somos livres. Agora estamos em perfeita libertação. Porque até então, poderemos ainda estar adorando bezerros de ouro, achando que estamos adorando Deus. E como adorar a Deus? Qual é o melhor sacrifício a Deus? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o maior sacrifício que se pode oferecer a Deus? Qual é a maior adoração que se pode fazer a Deus? E os Espíritos respondem assim, é o sacrifício de si mesmo. É o sacrifício da disciplina, o sacrifício da renúncia. É o sacrifício do autoesquecimento. É o sacrifício do caminhar contínuo e permanentemente em direção à primeira bem-aventurança e adquirir ali a virtude que se adquire naquele nível de bem-aventurança, que é a virtude da humildade. Esse é a mais aceitável forma de adoração de Deus, a Deus. É essa. Aí ele vem e fala assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ó. Mas a hora vem, e agora a hora já chegou. Chegou para quem? Para cada um de nós, porque ele está contínuo e permanentemente a nos oferecer a água viva. Essa passagem é aquela da água viva. Eu sou a água viva. Quem beber dessa água não terá mais sede. E a hora é agora. Cada um de nós tem a sua hora de acordar para esses valores espirituais. E nós precisamos, o nosso grande desafio é desenvolver habilidades para aprender a enxergar a hora do outro. Porque muitas vezes nós queremos que o outro faça dormindo ainda. Muitas vezes nós queremos que o outro ofereça aquilo para nós, aquilo que ele ainda não possui. E muitas vezes nós queremos que ele tenha práticas e visões e recursos e habilidades que ele ainda não acordou para elas. Ele ainda não as conquistou. O nosso grande desafio é aprender a identificar no outro a hora dele, a hora em que ele pode oferecer. Porque senão
nós vamos entrar naquela que ninguém consegue oferecer aquilo que não possui. Então, muitas vezes, e quando nós descobrimos isso, nós só vamos desenvolver essa habilidade na hora que nós verdadeiramente compreendermos que cada um é um templo. Cada um é uma individualidade única, diferente de toda e qualquer individualidade desse universo. Livre, responsável, perfectível, e que dentro dessa perfectibilidade dele, o patamar que nós estamos supondo que já atingimos, certamente ele vai atingir. Para que a gente, cultivando a humildade, não queira achar que o seu templo é melhor do que o outro. Por que a gente acha isso? Por que a gente briga por causa de religiões? Por que se guerreia por causa de religiões? O que são religiões? São recursos, que são templos, que são recursos pedagógicos, didáticos, que a divindade utiliza com cada um de nós no nosso tempo de puerilidade. Porque muitas vezes nós somos muito pueris na nossa relação com o Criador. Muito pueris na nossa relação com o outro, porque o Criador está no outro. Quando nós ofendemos ao outro, nós ofendemos ao Criador. E nós ofendemos ao outro e vamos para a igreja, para o templo rezar. Nós não estamos aqui falando, indicando caminhos, falando qual que é melhor ou qual que é pior. Nós estamos chamando uma reflexão para que cada um de nós caia na real. É necessário congregar? É necessário, é bom, é rico, é saudável. Hoje nós chegamos numa casa espírita, é o nosso pedacinho de céu. Que bom, nós passamos o dia inteiro num sufoco, chegamos ali, é o nosso pedacinho de céu. Ali a gente respira, ali a gente se descontrai, ali a gente escuta coisas que a gente não escutou durante o dia, ali a gente emite pensamentos que nós não tivemos oportunidade de emitir durante o dia, ali a gente comunga, a gente toma a 5 minutinhos, tá? Você pediu para avisar? Obrigado, Leandro. Ali nós participamos da Eucaristia, sem que haja rituais. Mas nós precisamos de saber que para participar da Eucaristia, nós não precisamos de ir à igreja. Abrir o coração, abrir o ouvido, abrir o olhar, abrir o sorriso para o outro é a Eucaristia. Socorrer o outro que está caído, ter compaixão do outro, compadecer-se da miserabilidade momentânea do outro, ser misericordioso com ele, isso é Eucaristia. É compartilhar com ele do seu pão. É fazer converter o pão que há em você no corpo do Cristo e oferecer para ele em forma de consolo. Não precisa de igreja para isso. Nós só estamos aqui chamando a um questionamento sobre o nosso vício, o nosso hábito milenar que nos fez igrejistas, como nós ainda costumamos ser. Congreguemos, sim. Abracemos uns aos outros. Comunguemos energias boas, mas com consciência diferente. Desvinculado, libertado consciencialmente desse vínculo materializado que foi iniciado há tantos anos, há tantos milênios, lá no deserto, às portas de Canaã. Estamos pegando só o templo nosso. Há um livro muito interessante que se chama A Cidade Antiga, é um livro protestante. A Cidade Antiga. O nome dele é fulano de tal de Coulanges, o nome do autor. Um livro muito interessante que mostra para nós essa nossa trajetória, esse nosso ensaio aí no campo da adoração no nosso templo. E que o nosso Deus inicial era o fogo, ele tinha que ficar aceso 24 horas por dia.
E que na hora que a gente queria que Deus ficasse um pouco mais assim, presente, a gente botava gordura no fogo, dava aquela acendida, assim, era a nossa fé mais fervorosa. De onde a gente vem, qual que foi a nossa trajetória. Então, nesse livro, ele fala sobre isso, que é muito interessante. Fustel de Coulanges, assim, não é F-U-S-T-L, Fustel de Coulanges, eu não sei a pronúncia, parece que é francesa, né? Parece que é francesa. Mas vamos lá. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Precisamos nem dizer, né? Quando fordes orar, entre para dentro do seu quarto, chegue-se no seu mais íntimo compartimento, aquele que às vezes nem você mesmo ousa abrir. Às vezes você nem você mesmo entra. O santuário no Templo de Salomão, só o sacerdote podia entrar nele uma vez por ano. Mas ninguém. Nós temos esse santuáriozinho aqui dentro de nós, que nós nem entramos uma vez por ano. E não permitimos que ninguém entre, não abrimos para ninguém. É aí que Jesus está falando. Entra para dentro do seu santuário, do seu quarto, e ore em secreto. Ore em espírito e ore em verdade. Mas não, aí Jesus vai lecionando para nós no Evangelho. Olha, quando você for orar e lembrar que você tem alguma encrenca com o seu inimigo, larga a sua oração ali, larga a sua oferta ali e vai e reconcilia primeiro com o seu inimigo, depois volta e faz a sua oferta. Lembramos dessa passagem no Evangelho? E assim ele vai trabalhando isso. O óbolo da viúva, olha a lição do óbolo da viúva. A viúva tinha a única moedinha e jogou lá, e Jesus não perde uma chance de ensinar. Chama os discípulos, nós, e fala assim, olha, aquele lá tem mais valor do que a sacola de moeda de quem tem muito, porque ela deu do seu próprio sustento. É para a gente ir redefinindo, repaginando essa nossa relação com o Pai. Mas é preciso que a gente vá desenvolvendo uma sensibilidade diferenciada daquela que nós tivemos até agora. Para que a gente comece a identificar o nosso momento e o momento dos outros. E a gente só vai chegar nisso quando nós tomarmos a consciência de que o outro é único. Aí nós vamos parar de cobrar dele e de querer que ele faça do jeito que nós gostaríamos que ele fizesse. Sabe por quê? Porque ele tem o templo dele dentro dele. E ele ora a sua oração. Não tem que ser igual a nós. Aí nós vamos parar de criar expectativas sobre os outros. Sobre a nossa esposa, sobre o nosso marido, sobre os nossos filhos, sobre os nossos companheiros, sobre os nossos parceiros de caminhada, porque estamos todos em movimento. Aí Jesus arremata. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha que belo. Quais os adoradores que o Pai... Que tipo de adoradores que o Pai procura? Porque o Pai procura aqueles que assim o adoram. Adora só aqueles, procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que é isso? Que seja honesto. Honestidade. Aí, gente, ele encerra, aqui para a gente encerrar também, ele encerra aqui falando para nós assim, porque Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Vamos desmistificar e desmitificar uma coisa aqui. Ele fala assim, porque Deus é espírito. Deus é espírito? Isso é força de expressão. Deus é indefinível para nós ainda. Nós não sabemos nem o que é espírito ainda, como é que nós vamos definir Deus como sendo espírito? Então, é força de expressão. Então, não admitamos Deus como espírito, porque criador e criatura não se confundem. Então, é só um detalhe, é só para a gente às vezes fica
é pego em palavras. Ah, porque Deus é espírito. Não. Nós ainda estamos estudando o perispírito. Começamos a estudar o perispírito. O espírito, nós só sabemos que ele existe, que ele é imortal. Os espíritos falam para nós assim, quando Kardec pergunta, como podeis definir espírito? Os espíritos falam para nós assim, lá no livro dos Espíritos. Os espíritos são seres inteligentes que povoam o universo. Então, é o máximo que eles falam para nós. Só estão falando assim, pensou é espírito. Aí vem o sábio e fala, penso, logo existo. Então, só faltou falar assim, penso, logo sou espírito. São rigorismos das palavras. Porque Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, nós podemos adorar 24 horas por dia, em qualquer ponto do universo. Se a gente for enumerar essas condições, nós vamos ficar aqui até de manhã cedo. É só para a gente separar uma coisa da outra. Separar o espírito da matéria. Há uma trindade universal. Deus, espírito, matéria. Essa relação aqui é de Deus conosco. Agora, existe uma relação entre nós e a matéria aqui, e Deus, que é nossa, que é impessoal, é intransferível. Que é pessoal e intransferível, que é nossa. Que não adianta pedir para ninguém fazer para nós. Tá acabando aí, né, Leandro? Já acabou, né? Já acabou. Eu vou pedir só mais um segundinho Claro. para eu ler para vocês. Não, uns 5 segundos, ou 10, ou 30. Para eu ler para vocês um poeminha da Alta de Souza, fala sobre isso, que eu achei muito lindo. Chama O Verdadeiro Tempo. Aí ela dizia assim, volve ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Alta de Souza. Muito obrigado. Dissemos no início que a nossa proposta era a gente fazer cosca em nós, né? Fazer cosquinha em nós aqui fazer cosquinha aqui em nós, na nossa mente, no nosso coração, tocar aí a mente e o coração, para que a gente dê uma saidinha. Lembrando que quanto mais conhecimento nós buscamos, mais nós nos melhoramos, porque saímos da posição nossa de conforto. O objetivo específico do conhecimento é nos retirar da posição de conforto. Porque depois que a gente conhece a verdade, a gente vai se libertando. E nós nunca mais conseguimos ser os mesmos ao acessar a verdade. Pelos recursos do conhecimento. Nós não conseguimos ficar mais no mesmo lugar. Podemos até continuar fazendo as mesmas coisas, mas não do mesmo jeito mais. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Tem mais 15 minutos aí de indagações, né? Vocês podem perguntar à vontade, gente, que a Raquel, mas o Leandro vai respondendo aí. Viu? Vicente, obrigado. quero te agradecer. A gente ainda tem uns minutinhos, né, para a pergunta, mas a reflexão foi muito interessante. Né? Você começou com aquelas perguntas que eu acredito que deu o efeito que você queria, né? Que era mexer, né, com a nossa cabeça e pôr a gente para pensar um pouquinho, né? Foi muito bom. Então, agora a gente tem aí 8 minutinhos para perguntas. Se alguém quiser perguntar, pode dar no chat ou mesmo abrir o microfone e falar, tá, gente? Fica à vontade. Alguma dúvida que surgiu durante a palestra? Deixa eu ver aqui no chat. Oi, Vicente.
A Vânia está agradecendo. A Vânia está agradecendo. A Vânia colocou aqui para a gente no chat. Deixa eu abrir aqui de novo. Obrigada, Vicente. Ótima explanação. Foi mesmo. O Paulo acho que está pedindo a palavra. Um abraço, Vânia. Já abri. Você estava entendendo, Leandro? Vicente? Oi. Boa noite, meu nome é Paulo, tudo bem? Oi, Paulo. Vou Te agradecer, sua explanação foi maravilhosa. Ô, Paulo, obrigado. Agradeçamos a Jesus, né? É verdade. Eu lembrei, assim, né, falando de mim, né, já que você me atentou que não posso falar da minha esposa, nem do meu companheiro de casa espírita, né? Melhor evitar, né? Mas falando de mim, a primeira vez que eu fui no centro espírita, eu fui procurar ajuda para um zumbido que despertou no meu ouvido de uma hora para outra, e é um barulho terrível, né? Então, eu fui em alguns médicos e, no final, eu fui na casa espírita. Inicialmente, nem foi no Maria Francisca Rocha, foi no São Francisco de Assis. E o curioso é que, assim, falando de mim, né? Eu fui lá buscar a cura para o zumbido. E me inseriram lá num tratamento aos sábados. E esse tratamento era um sábado por mês, no qual eu ia lá e ou ficava o período da manhã, o período da tarde toda. E o engraçado é que no começo você se esforça para chegar lá o mais cedo possível, para pegar a primeira ficha, né? Para ser atendido pelo médium o quanto antes. Para sair de lá o mais cedo possível, para ir para o churrasco, coisa que o valha, né? Porque é no sábado. Desculpa estar colocando dessa forma, porque realmente é assim mesmo. Não, é a realidade. No começo é meio trágico mesmo, mas hoje a gente fica rindo, né? E com o passar do tempo, meu zumbido não curou, mas o espírito realmente hoje é outro. E eu percebi que, assim, a maioria de nós, agora falando nós, que eu acho que vale a pena contextualizar, procura a casa espírita nesse tratamento, digamos assim, imediato por uma dor física ou até moral mesmo, né? E com o passar do tempo vai identificando que a cura ela é muito muito ampla, uma dimensão enorme, sabe? Então, é lógico que assim, a massa ainda, né, ainda vai com esse fim, mas a obra, como ela é eterna, né, ela vai aos poucos agregando novas consciências a despertar, né? Uhum. Então, essa é uma colocação minha, né? Mas o templo realmente ele vai sendo construído e às vezes o começo é bem esse que eu fui buscar, né? Uma cura física, né? Uhum. E o templo era Exatamente. Muito legal, Paulo, muito mesmo. Jesus bate às portas do nosso templo de várias formas, né? Uhum. E ele não sabe que às vezes ele bate à porta do nosso templo provocando um zumbido no ouvido, e o zumbido é exatamente o toque na porta, sabe? E é maravilhoso a gente entender hoje que cada um está nesse momento específico, né, individual, e principalmente focar na expressão mais bela que Jesus falou para nós, mais consoladora, mais assim, mais animadora. É assim, não desanima não, porque eu não vou desanimar você. É ele falando para nós. Das ovelhas que o Pai me confiou, eu não vou deixar nenhuma perder. Fantástico.
Pode ir no templo que você quiser. O seu templo pode ter tantas portas quanto você abrir nelas. Mas eu vou entrar pela porta do seu coração. Sempre. É isso mesmo. Sentir isso e ter essa convicção hoje da nossa relação com Cristo, e ter essa certeza, isso é muito animador para a gente continuar lutando. Bastante, né? Bastante. Eu percebo assim, o zumbido hoje, ele é só um detalhe na minha vida, sabe? A transitoriedade das coisas já praticamente anulou ele. E na hora que realmente houver um processo de entrega total, aí não vai precisar mais do zumbido para manter a gente preso aos objetivos. É isso mesmo. Ele vai Muito obrigado, viu, Vicente? Um abraço, Paulo. Obrigado a você, querido. Um abraço. Oi, Vicente. Tá bom? Prazer, hein? Muito boa essa palestra. Eu quero te confidenciar uma coisa, porque foi muito esclarecedor para mim, me trouxe consolo. A gente que vem da Igreja Católica, a minha mãe muito católica, comungava, eu tenho uma saudade dessa comunhão, da hóstia mesmo, porque aquilo ali era a coisa mais importante que tinha na minha vida, na vida da minha mãe, da minha família. Quando você coloca hoje que a comunhão é interior para o exterior, para a gente fazer essa comunhão com o outro, aí eu vejo que a hóstia não precisa de eu ir lá na igreja. Se bem Bacana. que dá uma saudade de comungar, Vicente. Eu não sei se aqueles que foram católicos sentem o mesmo que eu sinto. Mas eu te agradeço muito pelo consolo de saber que essa comunhão não precisa de ser aquela hóstia, que agora ela está muito mais expansiva, né? E depende de mim, não depende do padre levantar ela. Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Obrigada. Isso Obrigado. mesmo. Obrigada. Um abraço para a Elde. A Elde hoje está meio sumida, mas amanhã ela deve estar aí. Transmita a ela um abraço. Transmitirei. Já deu o nosso horário, né? Seu tema foi um tema assim, que mexeu muito com o nosso íntimo, né, Vicente? Foi um tema que foi lá no fundo. Eu achei muito interessante quando você colocou uma pergunta que você fez, que eu acho que a gente tem que pensar muito essa noite. Qual templo estamos construindo? Né? Eu acho que essa foi a pergunta, assim, bem marcante que você colocou. Então, quero agradecer imensamente sua disponibilidade, né? Todo o seu carinho com o estudo, com a palestra. Né? A nossa eterna gratidão é a você. Obrigado a vocês pelo carinho. Obrigado a todos pela oportunidade. E vamos continuar aí, botando cada vez mais um tijolinho espiritual aí no nosso templo, né? E isso principalmente uma reflexão profunda. Isso. Agora a gente vai fazer a nossa prece final, tá? Para a gente finalizar os nossos estudos. Pedir para todo mundo fechar os olhos, relaxar o corpo. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais um banquete espiritual. Que todas essas palavras, essas reflexões possam entrar no nosso íntimo e nos ajudar no nosso dia a dia, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades. Que nós possamos sempre lembrar das palavras que estamos sendo auxiliados a todo momento. E que tudo na nossa vida é um aprendizado. Por mais difícil que às vezes a situação possa parecer, sempre vamos aprender e vamos superar. Agradecemos, Pai, essa oportunidade divina, de mesmo nesse momento difícil do nosso planeta, a gente poder estar aqui hoje reunido, né, através dessa ferramenta, todos juntos, né, cada um da sua casa, podemos aprender cada vez mais. Agradecemos a Deus, à espiritualidade, a Jesus e todos os nossos amigos espirituais por esse momento. Que assim seja, agora e sempre.
Então é isso, gente. Mais uma quarta-feira. Agradecemos todo mundo a participação. Assim que a palestra estiver disponível, eu vou encaminhar para você, tá, Vicente? Também, né? Fica disponível aí no nosso canal, tá? Muito obrigado, muito bom. Que bom, que bom. Gente, boa noite, uma ótima noite para todo mundo, um bom descanso. E amanhã tem palestra também, tá? E muito obrigado aí, Raquel, pela paciência, por tudo aí, pelo carinho aí conosco e pela paciência com a nossa dificuldade aqui com a tecnologia. Imagina, nós agradecemos a sua disponibilidade. Tchau, Vicente, gente. abraço, Obrigada, Vicente. Boa noite, gente. Abraço, Vânia. Tchau. Boa noite, um abraço para vocês. Boa noite, Vicente. Tchau, gente. Tá, boa noite.